pessoal todo que trabalha com a gente, Mariana, todos nos ajudando aqui. Tem uma pergunta interessante do Gabriel Tramontin. Eu vou perguntar primeiro para a Mariana. Qual seria o próximo passo do Trump? Boa pergunta, Gabriel. Eu vou falar pela minha experiência acompanhando, né, as visitas de chefes de Estado para Donald Trump, como costumam acontecer essas negociações, como que Donald Trump se comporta nessas negociações, né? Normalmente, as negociações que fazem com que Trump baixe o tom acabam vindo primeiro com uma sinalização do outro lado de baixar o tom também. É isso que eu observo. Aqui a imprensa costuma chamar dos Trump Whisperers, que seriam os encantadores de Trump, digamos assim, que são aqueles chefes de Estado que conseguem conversar com Trump num tom que faz ali, que baixa um pouco essa ofensiva dele, né? Porque a negociação de Trump na cabeça dele é uma negociação de soma zero, em que sempre existe um vencedor e um perdedor em qualquer tipo de negociação. Então, muitas vezes ele joga a aposta lá em cima, ele faz uma ameaça ousada, de tarifas grandes, algo que teria impactos terríveis para o outro lado, em busca de uma margem de negociação que é muito ampla. A margem para Trump declarar a vitória, na verdade, é uma margem ampla. E aí, desde então, o que eu observo dessas visitas, dessas negociações com outros chefes de Estado, são que as outras partes que fazem concessões, e muitas vezes não são concessões grandes, mas que fazem algum tipo de concessão para Donald Trump, acabam levando negociação, acabam fazendo com que ele, veja bem, não é que ele volta atrás, ele não diz que volta atrás, pelo menos, mas ele diz que fecha acordos ali, aí entra, nunca, nas palavras dele, nunca é voltar atrás, as palavras dele sempre é realmente a negociação que funcionou, mas aí a pessoa vem, então, diminuindo a escalada, às vezes até com um elogio ou outro. Eu lembro que foi muito interessante a visita do primeiro-ministro canadense, o Mark Carney, aqui à Casa Branca. Tinha toda uma tensão ali, até com a imprensa estrangeira, a imprensa canadense que estava aqui, porque era uma relação muito tensa entre Estados Unidos e Canadá, claro, ainda é, né, com os canadenses muito bravos com Donald Trump, inclusive com tudo que ele estava falando, a história de transformar o Canadá no 51º estado, e ele falou sobre isso abertamente, então ninguém sabia como é que ia ser essa visita, estava todo mundo muito tenso ali na Casa Branca, e ele falou abertamente sobre isso, ao lado do primeiro-ministro canadense, imagine só, sobre transformar o outro país em um estado americano. E o primeiro-ministro canadense ficou ali calmo, manteve ali uma compostura, só falou, isso não vai acontecer, e aí saiu sem grandes prejuízos dessa reunião. Então, a gente viu algo muito parecido nas negociações, por exemplo, com o México, com a Claudia Sheinbaum, fazendo ali uma concessão para Trump que não era exatamente muito diferente do que ela já estava fazendo, mas anunciando que existia uma concessão. O próprio primeiro-ministro canadense dizendo, então, olha, Trump, eu entendo que o senhor está fazendo isso pelo bem do seu país. Então, são todas táticas ali para ganhar Trump que acabaram fazendo com que ele não subisse ainda mais o tom. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a gente analisa o passado para pensar no que vai acontecer no futuro, né? Então, tentar responder a pergunta ali do Gabriel sobre qual seria o próximo passo de Trump, do jeito que as coisas estão, em que a gente não vê um sinal de desescalada, muito pelo contrário, eu apostaria, com base em tudo isso que a gente já viu, em uma reação de Trump que continua mantendo esse tom duro, que não volta atrás ou que ainda aumenta a aposta. A gente tem que lembrar também que a gente está falando de uma questão externa aos Estados Unidos e Trump tem problemas aqui que ele tem que prestar atenção também, ele tem crises políticas aqui que estão exigindo a atenção dele, então eu não sei quanto de tempo ou atenção Trump vai demandar a essa questão de Jair Bolsonaro hoje ou ao Brasil. Mas, com tudo isso dito, eu acho muito difícil que a gente tenha uma postura de Trump, um próximo passo de Trump em direção a desescalar a situação. Acho muito mais provável que ele mantenha ou escale ainda mais essa situação. Não sei o que vocês acham, Américo e Lorival. Interessante, Janja, você ter feito esses dois paralelos aí com o Canadá e com o México, são muito importantes, mas só uma lembrança antes de passar para o Lorival, Canadá e México têm economias muito dependentes dos Estados Unidos. Então a Claudia Sheinbaum, no determinado momento, não tinha muito o que fazer.
E o Mark Carney até utilizou essa questão como a gente discutiu aqui semana passada, né, Lori? Ele utilizou essa questão das críticas do Trump para ganhar a eleição. Ganhou a eleição muito bem, inclusive, por causa disso. Mas vou passar para o Lori. Lori, qual seria o próximo passo do Trump? A Mariana trouxe essas táticas de negociação dos outros países. É possível o Brasil adotar esse tipo de negociação, esse tipo de tática? Tem espaço para isso nesse momento? Olha, eu acho que teria, né, mas acho que não vai acontecer, infelizmente, né, por razões políticas. E o que o Brasil poderia fazer, né? Eu tenho falado disso, assim, o Brasil poderia explorar canais diplomáticos e abrindo caminho até para uma conversa, né, pelo telefone, talvez entre o Lula e o Trump, na qual o Lula demonstrasse de forma mais concreta a importância que os Estados Unidos têm para o Brasil, quanto o Brasil pode cooperar numa parceria com os Estados Unidos em relação à Venezuela, em relação a Cuba, sair, se desmarcar da parte ideológica e partir mais para uma parte geopolítica, geoeconômica, de parceria, e sugerir de forma que o Trump entenda, mas que não seja uma concessão de soberania, mas que entende as preocupações do Trump em relação ao BRICS, em relação à dominância do dólar, em relação a Israel, ao Irã, à Rússia, mostrar que entende as posições do presidente Trump. Só dizer que entende já suaviza os ânimos. Deixar de fazer manifestações públicas em relação a esses temas internacionais. Lembrar que nós estamos numa emergência econômica. Se essas, olha, a Thais Herédia vem acompanhando isso com os exportadores, ela conta todos os dias que está tudo cancelado, não está mais tendo envio de produtos para os Estados Unidos, estão canceladas as exportações, né? Isso é grave. Nós estamos falando de 40 bilhões de dólares por ano, muitos empregos. Então, ter esse desprendimento ideológico, político, não precisa ser subserviente. Existe um meio termo. Não existe só a possibilidade de ser um provocador ou de ser subserviente. Existem alternativas entre esses dois polos, né? E aí vir com toda a parte técnica dos nossos técnicos, nossos diplomatas e os nossos empresários também, que encontram nos Estados Unidos empresários que também serão prejudicados, tanto os importadores quanto os distribuidores, os varejistas, que terão um aumento. Na verdade, não vai ter aumento de preço, vai acabar o comércio, 50% não tira a competitividade de qualquer produto, né? Então, mas por que isso não vai acontecer? Porque o presidente Lula está ganhando popularidade com essa crise, né? Pulou de 40% para 49% a aprovação dele. E existe e do outro lado, acho que a gente também não pode esquecer, existe uma oposição, né, liderada aí pelo Jair Bolsonaro e com operação aí do Eduardo Bolsonaro, que também está tracionando isso. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte na televisão, assim, o que tem me dar uma anistia? Ô Lula, me dá aí o passaporte, eu vou para os Estados Unidos negociar isso aí, eu resolvo isso aí. Isso é uma chantagem, né? Isso é usar a opressão de um outro país contra o seu país. Onde é que vai parar o slogan Brasil acima de tudo? O que aconteceu com esse slogan? Desapareceu, né? Agora é Bolsonaro acima de tudo. Então, só que ele consegue colocar isso com muita habilidade, como se fosse assim, não, eu sou contra
essa tarifa, eu posso ir lá resolver pelo Brasil e tal, assim, né? Agora, temos lá um Eduardo Bolsonaro tracionando tudo isso, né? Um outro dado interessante é que dia 1º de setembro assume a nova vice-presidente para a América Latina do Banco Mundial, Suzana Cordeiro Guerra, foi presidente do IBGE no governo Bolsonaro, é muito ligada ao Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do Bolsonaro, e casada com Elbert Colby, que é número 2 do Pentágono, né? O cargo dele é subsecretário de Políticas de Defesa do Departamento de Defesa, e que foi quem bloqueou as armas para a Ucrânia. Ele é importante no MEGA, no movimento Faça América Grande de Novo, e participou daquele plano 2025 da Heritage Foundation, que é um plano ultraconservador que foi uma contribuição para a campanha do Trump. Então, a Suzana vai estar sentada em cima de bilhões e bilhões de dólares do Banco Mundial para o Brasil, para obras de infraestrutura. É um colegiado, existem critérios, parâmetros, mas ela vai ter um cargo muito importante. Ela está no BID hoje, Banco Interamericano de Desenvolvimento, na área de relações institucionais, instituições de desenvolvimento. É uma economista muito bem formada e tal, não estou tirando toda a parte profissional dela, mas ela tem essas conexões com o bolsonarismo e com o trumpismo. O Elbert Colby é muito amigo do Donald Trump Jr., transita muito bem. Então, pressão econômica que está vindo, né, com objetivos políticos. Você mencionou, Lorival, a história do